amados. Saúdo a todos em nome do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para estudar um tema tão pertinente, né? Que possa nos edificar e nos ajudar no nossa vida como cristãos aqui na terra. O segundo tópico, como o presbítero Marcílio já citou, né? Edificando a si mesmo e aos homens, a revista coloca como objetivo principal desse tópico explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. A primeira subdivisão desse tópico fala sobre edificar a si mesmo. E aí, meus amados irmãos, continuando a linha de raciocínio que a gente já viu aqui, sendo iniciada pelo nosso professor Bruno, existe um problema espiritual, acredito que até mesmo com relação ao amadurecimento, né, de alguns que têm os dons, a quem o Espírito Santo, por sua graça, concedeu os dons. E por falta de amadurecimento, essas pessoas muitas vezes focam em si, né? Focam em si, no seu eu, no seu ego, no seu egocentrismo, no seu egoísmo, e esquece a função primordial dos dons, que é edificar a igreja. Tem a questão de edificar a si mesmo, mas principalmente edificar a igreja. O primeiro ponto diz: Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 4. Aí eu gostaria de ler também com os irmãos o capítulo 14, versículo 2, que diz assim: quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O versículo 9 do capítulo 14. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasses ao ar. E versículo 12. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretar. Aqui ele está falando especificamente nesse primeiro tópico nesse primeiro ponto do segundo tópico, sobre o dom de línguas estranhas, sobre o falar em línguas estranhas, né? Que, como a gente já viu, muitos interpretam como sinal de espiritualidade e não é. Como um sinal de superioridade espiritual e não é. Às vezes, as pessoas que têm esse dom, elas usam de forma imatura, né? E acabam nem se edificando e nem edificando a igreja e nem edificando nada. Então, é uma coisa que a lição hoje quer nos advertir. Que o dom de línguas, o principal propósito é edificar o falante. Que se alguém fala em língua e gosta, quer falar na igreja, então que peça a Deus que interprete essas línguas para que os outros que estão ouvindo sejam edificados. Porque, como o próprio apóstolo diz, se você fala e não é entendido por ninguém, o que é que está sendo produzido naquele seu falar? Isso vale tanto para o falar em línguas como para o falar normal. Se eu vier aqui na frente, se eu tenho uma formação teológica, se eu tenho um estudo teológico, e se eu falar aqui com um palavreado que os irmãos não entendam o que eu estou falando, não vai ter edificação nenhuma. Então eu chego na igreja, na hora que eu entro na porta da igreja, eu começo a falar em línguas estranhas. Aí as outras pessoas, algumas outras pessoas começam a glorificar. Tem aquele rebuliço dentro da igreja, aquela zoada, aquele barulho. Alguém pode confundir isso com, o culto foi muito abençoado, teve a presença de Deus. Mas vamos parar e analisar a situação. O que é que nós ouvimos? O que é que nós entendemos de Deus nesse culto?
O que foi que ele falou aos nossos corações? O que é que ficou na nossa mente? Quando nós chegarmos na nossa casa, que diferença fez aquele movimento que teve na igreja com relação a me edificar, a me ensinar, a me instruir, a me conduzir da maneira certa na minha vida espiritual? Então, quando eu falo de edificar a si mesmo, o dom de língua, eu não estou dizendo que nós devemos falar em língua. Inclusive, o apóstolo até aconselha que falem, que procurem também esse dom. Mas fale consigo. Se você não tem o dom de interpretação, fale consigo. Fale você e Deus, converse com Ele em línguas estranhas, se edifique. Mas, se quer falar na igreja, que peça para que interprete, porque aí sim a igreja será edificada. E não entenda a pessoa falante de línguas estranhas, o que tem esse dom, como sendo mais espiritual. Como o próprio professor Bruno disse, a igreja em Corinto tinha todos os dons, mas era uma igreja infantil espiritualmente e carnal, que precisava ser tratado. Se nós formos para aquela questão da parábola dos talentos, que fala lá em Mateus 25, 14 ao 30 e Lucas 19, 12 ao 27, nós vamos perceber que aqueles que receberam os talentos, por que foi dado os talentos a ele? Porque eles tinham capacidade de desenvolver. Mas o que é que a gente viu? Que 2 desenvolveram os talentos e 1 enterrou. Então, o Espírito Santo, por sua graça, ele concede dons. Mas compete a nós usarmos esses dons da forma correta. Fazermos o bom uso desses dons. Porque como a gente viu, se a gente fizer uma relação daquela questão dos talentos com essa questão dos dons, né? Como a gente viu, teve um que foi lá e enterrou. E ainda teve uma interpretação errada sobre o motivo por que Deus tinha lhe dado o dom, ou sobre Deus, qual seria a visão de Deus quando viesse a prestação de conta com relação a ele e o dom que ele tinha recebido. Então, nós recebemos os dons não porque nós somos bonzinhos, não porque somos melhores, não porque somos mais espirituais, mas para a edificação da igreja. O falar em língua é um dom específico que tem a ver com a edificação pessoal, que você deve falar sim, que se você recebeu esse dom, você deve sim colocá-lo em prática, mas se você não interpreta, que seja algo pessoal, individual, que seja algo íntimo com o seu Deus, e que você tenha esse entendimento. Porque se você não usar corretamente, vai ter a prestação de conta, né? Vai ter a prestação de conta. E aí, se você usou esse dom para se amostrar, para aparecer, para ganhar fama, para renome, para ser conhecido, apontado como mais espiritual, você vai pagar o preço devido pelo mau uso que você fez dos dons. E você vai ouvir como aquele servo que enterrou na terra, né? Servo mau e negligente. Porque o Senhor sabia que você tinha capacidade de usar da forma correta, mas usou da forma errada. O segundo tópico fala sobre edificar os outros. E aí eu acho interessante a relação dos capítulos que o apóstolo faz aqui, né? No capítulo 12, ele vai falar sobre os dons, ele vai descrever os dons, ele vai dizer a especificidade dos dons. No capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai falar do amor. E no 14 ele vai falar do uso dos dons. Então é como se o amor estivesse no meio. Você recebe os dons e os dons eles têm que ser usados de uma forma correta, que é para a edificação da igreja. E só vai acontecer isso se for baseado no amor. Se o amor estiver no meio. Se o amor estiver ligando a coisa. O seu dom, ele está sendo utilizado, mas ele está sendo utilizado com que ligação? Qual é a ligação que existe entre o seu dom e a ação que você faz? É o amor a Deus, a sua palavra? É a obediência ao seu Deus? Se você fundamenta o uso do seu dom nisso, o que é que vai acontecer? Você vai usá-lo da forma correta, cuidadosamente, com cautela, porque o que é que você vai entender? Que não é seu. Que não é para você que você recebeu. E aí vai ter a devida resposta do uso do seu dom, que vai ser a edificação da igreja.
Mas vamos nos deter aqui o que é que o segundo ponto do segundo tópico diz: edificando os outros. Eu gostaria de começar com o versículo 26 do capítulo 14, que diz assim: quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, essa é o ponto de partida. Né? É o ponto de partida. É para edificação que eu estou usando o dom que eu recebi? É para que a igreja seja edificada? É para que o nome de Deus seja glorificado? É para que pessoas, no caso da profecia, que estão passando por uma dificuldade, recebam de Deus uma esperança, que estão em pecado, recebam a devida correção? Ou é para outro fim? Essa é a questão, né? Essa é a questão importante, né? Porque ele fala no 12 acerca dos dons, ele fala no 14 do uso dos dons, mas ele diz que no meio disso tudo tem que estar o amor. O amor a Deus, o amor à sua palavra, o amor ao povo que ele mandou o seu único filho morrer para redimir. A igreja, como o próprio apóstolo também vai falar, ela é o corpo de Cristo. Então eu gostaria de pensar assim, às vezes eu tenho um problema na minha unha, e esse problema me incomoda, e eu trato, e eu pelejo, e eu medico, mas esse problema não é resolvido, ele persiste. Mas eu não tenho como arrancar a minha unha, não tenho como torar meu dedo. Eu vou continuar procurando cuidar. Eu vou procurar continuando tratar. Sabe, então isso é o que os dons fazem. Eles são usados nesse sentido. Eu estou na igreja, eu tenho problemas, a igreja tem problema, mas nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Paulo diz, nós somos um corpo. Ele dá esse exemplo e realmente esse exemplo funciona. Então eu uso o meu dom, você usa o seu, o outro usa o dele e nós somos edificados. Vai haver a unha encravada, vai haver aquele problema que incomoda, mas eu não posso arrancar a unha. Eu não posso deixar de usar o meu dom da forma correta por causa da unha. Porque a unha que está doente está usando por acaso o dom que ela tem, o dom que ela recebeu da forma errada. Eu estou tratando aqui unha como pessoa, como parte do corpo, entendam? Unha, parte do corpo, trazendo essa questão de corpo para nós, igreja. Então eu tenho que continuar me baseando na palavra, eu tenho que continuar firmado nesse amor, entendendo que tem que ser por amor, para a edificação desse corpo, que eu faço parte. Aí você pode dizer, mas esse aí que está usando o dom da forma incorreta, talvez ele não seja do corpo. Não compete a mim, não compete a você saber quem é e quem não é. Quando os trabalhadores perguntaram, a gente arranca o joio? Ele disse não, porque junto com o joio você pode arrancar o trigo, então deixe crescerem junto. Quem vai fazer a ceifa, quem vai fazer a colheita, não somos nós. Então nós temos dons, nós recebemos dons, então temos que usá-lo para a edificação da igreja. A igreja que é o corpo de Cristo, do qual eu faço parte. Se alguém dentro do corpo não está fazendo do jeito certo, o meu objetivo não é apontá-lo, não é acusá-lo, não é excluí-lo. O meu objetivo é continuar orando por ele, tratando, pedindo a Deus e fazendo a minha parte da forma certa. Porque eu sou do corpo e eu considero ele do corpo, ou pelo menos devo considerar. Então o objetivo do que eu recebi de Deus é para nos edificarmos como corpo. Então os crentes em Corinto falavam em língua, existiam vários dons, mas parece que eles não se preocupavam em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do irmão em Cristo.
14 e 12. Assim vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aí lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvir dizer, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Então isso aqui fala de unidade, que infelizmente é algo que não tem sido visto dentro das igrejas. Por quê? Nós vivemos num século egoísta, numa sociedade egocêntrica, onde é pregado o eu. Os louvores estão priorizados no eu e esmagando o outro, né? Vão estar lá na plateia e você vai passar por cima. Então é uma visão egocêntrica, é uma visão egoísta. E aí isso transfere-se para a questão dos dons. Isso transfere-se, muitas vezes está encarnado na personalidade da pessoa, esse egoísmo. Aí quem é que pode mudar isso? Cristo. Não é Ele quem transforma as vidas, quem transforma as pessoas, então Ele pode tirar isso da personalidade. Você pode perceber que existem pessoas que são mais, vamos dizer assim, amorosas, calorosas, hospitaleiras, por natureza, pela criação, pela sua personalidade, e outras não. Outras que passando eu e o meu cavalo, né? Os outros quiser que se dane. É eu primeiro, primeiro vem a mim. Não é vem a nós o vosso reino, é vem a mim. Às vezes é da característica da pessoa, e só quem pode mudar isso é Cristo. E nós devemos perceber isso. Será que eu sou assim? Porque não é apontar o outro. O objetivo do evangelho é lançar luz sobre nós. É sobre nós. É sobre o nosso eu. Então, será que eu sou assim, Senhor? Será que eu estou usando o dom que o Senhor tem me dado da forma correta? Lança luz, Pai, no meu coração, na minha mente, para que eu enxergue, para que eu veja. É como o salmista diz: olha para dentro de mim, vê se tem algum caminho errado e ajeita e me guia pelo caminho eterno. Esse é o objetivo do evangelho. Então, quando a gente percebe isso, a gente entende isso, que os dons eles devem ser usados para edificação dos outros, a gente percebe que só tem como a gente fazer isso em amor. E esse amor a gente não tem de nós mesmos, não é uma coisa característica do ser humano. A característica do ser humano caído, pecador, desviado, distante de Deus é o egoísmo. O amor, essa característica de pensar no outro, de suportar o outro, o defeito do outro, de orar pelo outro, ao invés de excluir, arrancar ele do corpo, ao invés de extirpar. É só Jesus quem pode nos ajudar a fazer isso. Porque a gente tem que entender que os dons é para edificação. Então, é como Paulo diz, nós somos os dispenseiros. Ou seja, a gente vai lá na dispensa e aquilo que Deus nos dá, a gente divide, a gente reparte, a gente alimenta os outros. Nós somos os dispenseiros da graça. Então, nós recebemos, Ele nos dá, Ele nos instrui, o Espírito Santo nos mostra, nos revela, nos manda falar, e a gente fala não porque a gente quer aparecer, não porque a gente é mais crente, não porque a gente quer ser mais crente, mas para edificar, para alimentar o irmão, para ajudá-lo, né? Então, muitos têm pregado hoje em dia o evangelho da prosperidade, o evangelho da vantagem, mas nós devemos pregar o evangelho que
traz a palavra de Deus aos corações, que muda a vida, que transforma situações, e que o evangelho do povo que funciona como um corpo, do povo que procura essa unidade, do povo que pensa em se edificar uns aos outros. E aí eu gostaria de terminar esse tópico com 1 Coríntios 13:3, que diz assim, 1 Coríntios 13:3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, que é a questão da caridade, que muita gente pensa que só isso é suficiente, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então, a base do uso dos nossos dons para a edificação da igreja é alicerçado no amor que nós recebemos de Deus, que nós não merecíamos esse amor, que nós não merecíamos essa graça, mas Ele teve misericórdia de nós, e nós devemos olhar para os outros com essa mesma misericórdia. Nós devemos usar aquilo que nós recebemos de Deus, os dons para a edificação dos outros, dessa mesma forma, com esse mesmo sentido. E aí em 1 Coríntios 14, o 3 e o 4, ele vai dizer: o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. E o que fala em outras línguas fala a si mesmo e se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui falando da questão de edificar a igreja e de edificar a si mesmo. Os dois são válidos, mas tem que ser da forma certa. E os não crentes, que é o último tópico, o terceiro ponto do segundo tópico. Os não crentes. Como é que nós vamos edificá-los se eles chegarem aqui na igreja e tiver todo mundo falando em línguas estranhas? Né? Como é que eles vão entender alguma coisa? Como é que eles vão sair daqui com alguma palavra? Né? Vão chegar até a se assustar se não tiver visto nunca isso. Então ele vai falar aqui que os descrentes, eles vão ser edificados pelo uso de outros dons. Né? Pelo uso de outros dons, eles vão escutar a palavra, eles vão ouvir a profecia, eles vão ver a manifestação de milagres, e aí isso vai edificá-los, e isso vai mostrar que há um Deus aqui, uma presença de Deus aqui, a presença de Jesus Cristo aqui. Mas uma coisa eu gostaria de ressaltar aqui, nesse tópico aqui, edificando até os não crentes. Às vezes, eles não conseguem escutar a nossa pregação por causa do nosso testemunho. Às vezes, eles não conseguem acreditar no milagre por causa da fama que se tem, né? Visto em outros templos, em outros lugares. Uma vez, a gente comentando sobre isso, eu não me lembro nem a situação, mas era com outros professores. Um deles disse: menina, isso é pessoas que são pagas, isso é falcatrua. Quantas falcatruas dessas já foram descobertas? Isso não é poder não, onde é que isso é poder? Mas nós sabemos que existem os dons de milagre, existe o dom de cura, existe os dons de sinais sobrenaturais. Mas por causa do mau uso, por causa da má fama, muitas vezes os descrentes eles não acreditam. Eles até veem, mas eles não acreditam por causa de tudo que já se ouviu falar sobre aquilo. Então, qual deve ser o nosso cuidado? Se nós queremos que os descrentes que venham até essa casa também sejam edificados com os dons que são utilizados aqui. Primar pelo nosso testemunho lá fora. Primar pela nossa conduta lá fora, né? Então, eu faço por onde os meus vizinhos, que são quem estão mais perto de mim, por exemplo, que não são crentes, me verem como crente. Porque eles sabem, incrível, eles não são, mas eles sabem como é que deve ser aqueles que são. E eles apontam, e eles acusam, e o evangelho é envergonhado. E aí muitas vezes quando eles vêm à casa do Senhor e chegam aqui, e você está utilizando o seu dom, eles não saem daqui edificados. Por quê? Porque eles não conseguem acreditar que seja uma manifestação sobrenatural de Deus. Porque eles lhe conhecem. E veem o seu comportamento que não condiz com aquilo que você está mostrando.
Então, o descrente vem à casa do Senhor e ele vai sair daqui edificado. Se houver um dom sendo utilizado da forma correta por uma pessoa que prioriza a sua espiritualidade e que essa espiritualidade não é só dentro dessas quatro paredes, não. É lá fora. Aí ele vai chegar aqui, ele vai ver você manifestando aqui, falando em profecia, ou falando em línguas, ou, sei lá, realizando aqui uma oração e acontecendo um milagre, e ele vai sair daqui dizendo, olha, Jesus estava ali, Jesus agiu naquela reunião, naquela situação, ele vai ser tocado. Mas se os dons é utilizado e não existe esse pano de fundo, não existe essa preocupação, aí a edificação correta do descrente não vai acontecer, da igreja não vai acontecer, sua não vai acontecer. Por quê? Porque não está sendo feito. Então não é pensar em usar os dons para se promover, para ganhar dinheiro, para parecer que a igreja é espiritual. Você sabia que tem pastor, tem dirigente de congregação que eu fico... incentiva determinados tipos de coisa dentro da sua igreja para ela parecer espiritual. Não, porque na minha igreja tem fogo, o poder cai, a glória de Deus se manifesta. Aí quando sai da igreja, pronto, o fogo se apaga. Porque o fogo verdadeiro, o fogo espiritual verdadeiro, ele vai com a gente para casa. Ele vai com a gente para a nossa casa, ele acompanha nossos comportamentos, nossas atitudes. Ele vai queimando o pecado que existe em nós, ele vai moldando o nosso caráter, igual o fogo faz com o ouro, que vai apurando, que vai refinando. Não é esse fogo fajuto que quando sai, pronto, se apaga o fogo, não. Então, que nós possamos nessa manhã refletir e fazer com que o Evangelho lance luz sobre nós. Senhor, me ajuda a usar os dons que o Senhor tem me dado para a sua glória, para a edificação da igreja, da forma correta, porque se eu fizer assim, eu estarei me edificando, eu estarei edificando a igreja, e os que vierem e verem os dons se manifestando também serão edificados. Amém.